Bem-vindo à Biblioteca em Áudio. Eu sou Bruna Brasil e hoje vamos retirar da estante o conto O Papel de Parede Amarelo, de Charlotte Perkins Gilman. Vamos à história. É raro que meros mortais como eu e John consigam salões ancestrais como estes para passar o verão. Trata-se de um casarão colonial de propriedade hereditária, eu diria até que uma casa mal assombrada, onde atingiríamos quiçá o ápice da felicidade romântica. Não, isso já seria pedir demais ao destino. Ainda assim, há algo de estranho nesse lugar. E mais, por que saiu tão barato? E por que ficou tanto tempo sem nenhum morador? John, é claro, ri das minhas suspeitas, mas é o que se espera de um marido. Ele é prático ao extremo, não tem paciência para coisas como fé, despreza superstições e zomba abertamente de qualquer conversa sobre coisas que não possam ser sentidas, vistas e medidas em números. John é médico e talvez, é algo que eu não diria a viva alma, é óbvio, mas isso aqui é papel morto e um grande alívio para minha mente. Talvez John ser médico seja justamente a razão pela qual eu não esteja me curando rápido. Sabe, ele não acredita que eu estou doente. Então o que posso fazer? Se um médico de ótima reputação, que é também seu próprio marido, assegura a parentes e amigos que uma depressão nervosa não é nada demais, apenas uma ligeira tendência histérica, então o que se pode fazer? Meu irmão também é da área, também reconhecido, e diz o mesmo. Então eu tomo os fosfatos ou fosfitos, qualquer que seja o nome, e os tônicos, faço meus passeios, tomo ar, faço meus exercícios e estou totalmente proibida de trabalhar até que me restabeleça. De minha parte, discordo totalmente disso. Acho que um trabalho agradável, com um certo entusiasmo e movimento, só me faria bem. Mas o que se pode fazer? Eu escrevi um pouco, apesar deles, mas me deixa exausta ter que ser tão astuta ou então me deparar com tão forte oposição. Às vezes imagino que, nessa condição, se eu tivesse menos objeções e mais estímulo... Mas John diz que a pior coisa a se fazer nesse momento é pensar sobre minha condição. E tenho que confessar que isso é algo que sempre me faz mal. Então é melhor que eu deixe isso pra lá e fale sobre a casa. O lugar é a coisa mais linda. É bem isolado, afastado da estrada e cerca de 5 quilômetros longe da vila mais próxima. O que me faz pensar nos lugarejos ingleses sobre os quais já li, com suas cercas vivas, muros e portões lacrados, além de suas várias casinhas ao redor para jardineiros e etc. Há um jardim adorável. Nunca vi nada igual, amplo e protegido do sol, cheio de caminhos margeados de verde e ladeados por caramanchões cobertos de uvas, com cadeiras sob eles. Há estufas também, mas estão todas inutilizadas. Houve algum tipo de problema judicial, creio eu, envolvendo herdeiros e co-herdeiros da propriedade. De qualquer forma, fez com que o lugar ficasse vazio por anos. Isso acaba com a possibilidade de fantasma, infelizmente, mas não me importo. Há algo estranho sobre essa casa e eu posso sentir. Eu até disse isso a John em certa noite enluarada, mas ele argumentou que era apenas uma corrente de ar e então fechou a janela. Às vezes fico com raiva dele sem motivo. Tenho certeza de que não costumava ser tão sensível. Deve ser essa condição nervosa em que me encontro. Mas John diz que me sentir assim só faz com que eu negligencie meu autocontrole. Então eu me esforço para me controlar antes que ele o faça. E isso me deixa cansada. Não gosto nada do nosso quarto. Eu queria um no andar de baixo que se abre para a varanda e tem rosas à janela e uma daquelas antigas cortinas de chita. Mas John não quer nem ouvir falar disso. Ele diz que só há uma janela e que não há espaço ali para 2 camas, tampouco um quarto próximo caso ele precise. Ele é intensamente cuidadoso e amoroso e dificilmente permite que eu me mova antes de seu direcionamento. Cada hora do meu dia é previamente agendada e ele toma conta de tudo para mim. Então me sinto miseravelmente ingrata por não lhe dar o devido valor.
Ele me lembrou que estamos aqui unicamente por minha causa e que eu deveria descansar plenamente e respirar todo o ar que conseguir. Seus exercícios dependem de sua vitalidade, querida, disse ele. E sua alimentação depende de um bom apetite, mas ar é algo que você consegue absorver o tempo todo. Então ficamos com o quarto das crianças na parte de cima da casa. É um cômodo grande e arejado que toma quase o andar inteiro, com janelas por todos os lados que fornecem ar e luz em abundância. Acho que o lugar inicialmente foi um berçário e depois um quarto de jogos, pois as janelas têm grades próprias para crianças e nas paredes há argolas e outros objetos. A tinta e o papel de parede parecem ter sido usados numa escola de meninos. O papel foi arrancado em grandes pedaços no entorno da cabeceira da cama, até onde meu olhar alcança, e em uma grande área do lado oposto do quarto, na parte inferior da parede. Nunca vi um papel pior em toda a minha vida. É um daqueles padrões extravagantes que cometem todos os pecados artísticos. É tedioso o suficiente para confundir o olhar de quem o analisa, marcado a ponto de me irritar e fazer estudá-lo constantemente. E quando você segue suas feias e desregradas curvas de uma certa distância, elas de repente cometem suicídio, mergulhando em ângulos ultrajantes e se autodestruindo em contradições insólitas. A cor é repulsiva, praticamente revoltante, um amarelo velado e sujo, estranhamente desbotado pela constante incidência da luz do sol sobre ele. Há também em alguns pontos um laranja tão incômodo quanto lúgubre e um tom sulfúrico doentio em outros. Não me admira que as crianças o odiassem. Eu mesma o odiaria se tivesse que ficar aqui por muito tempo. Lá vem o John. Terei que pôr isso de lado agora. Ele odeia que eu escreva uma palavra que seja. Já estamos aqui há 2 semanas, mas eu não senti falta de escrever desde aquele primeiro dia. Estou sentada à janela agora, neste quarto pavoroso, e não há nada que me impeça de escrever tanto quanto eu queira, exceto a minha falta de ânimo. John fica fora o dia todo, e também em algumas noites quando tem casos mais sérios. Ainda bem que o meu caso não é sério. Mas meus problemas nervosos são terrivelmente deprimentes. John não faz ideia do quanto eu sofro. Ele acredita que não há razão para sofrer, e isso lhe basta. É claro que é apenas nervosismo, mas me pesa nos ombros o fato de não poder cumprir com meus deveres. Eu gostaria de ajudar John, ser uma fonte de descanso e conforto para ele, mas aqui estou eu, ao contrário, sendo um fardo. Ninguém acreditaria no esforço que me demanda fazer coisas simples como me vestir, me distrair e ter uma rotina. É uma sorte Mary ser tão boa com um bebê tão amado. E o pior é que não consigo ficar perto dele porque me sinto nervosa. Suponho que John nunca tenha se enervado na vida. Ele ri muito de mim por causa do papel de parede. A princípio ele pretendia trocá-lo, mas então me disse que eu estava deixando aquilo levar a melhor sobre mim e que nada era pior para alguém doente dos nervos do que abrir caminho para tais fantasias. Disse-me que depois do papel de parede eu encucaria com o pesado estrado da cama, depois com as janelas gradeadas, depois com a passagem no topo da escadaria e daí por diante. Você sabe que o lugar está te fazendo bem, ele me disse. E de verdade, querida, eu não quero ter que reformar uma casa em que vamos ficar só 3 meses. Então vamos para o andar de baixo, eu disse. Tem quartos lindos lá. Ele me abraçou e me chamou de abençoado gancinho, dizendo que iria até o porão se esse fosse o meu desejo, e que ainda mandaria pintá-lo de branco. Mas ele está certo sobre as camas e janelas e todo o resto. Este quarto é tão arejado e confortável quanto alguém poderia desejar, e é claro que eu não me atreveria a deixar John desconfortável só por um capricho. Estou muito feliz em ter um quarto tão amplo, exceto pelo horrendo papel de parede. Através de uma das janelas posso ver o jardim, com seus misteriosos caramanchões sombreados e desenfreadas flores à moda antiga, arbustos e árvores retorcidas. Através da outra tem uma vista adorável da baía e de um pequeno desembarcadouro que pertence à propriedade.
Uma linda travessa desce a partir da casa. Às vezes me pego imaginando pessoas andando pelos numerosos caminhos e caramanchões, mas John já me alertou a não dar asas a esse tipo de pensamento. Ele acha que com meu poder imaginativo e hábito de contar histórias, uma fraqueza nervosa como a que tenho pode levar a todo tipo de fantasias excitáveis, e que eu deveria usar de força de vontade e bom senso a fim de controlá-las. Então eu tento. Às vezes penso que se estivesse bem o suficiente para escrever um pouco, isso aliviaria a pressão das ideias e então eu descansaria. Mas acabo ficando muito cansada quando tento. É tão desencorajador não ter nenhum conselho ou companheirismo a respeito do meu trabalho. Quando eu estiver de fato bem, John diz que convidaremos o primo Henry e Julia para uma longa estadia, mas também diz que seria melhor colocar fogos de artifício em meu travesseiro do que me colocar frente a tamanho estímulo agora. Eu só queria melhorar logo. Mas não devo ficar pensando nisso. Deixe seu like. É como se esse papel de parede soubesse quão viciante sua influência é sobre mim. Há um ponto recorrente onde o padrão se dobra como um pescoço quebrado e 2 olhos bulbosos te olham de volta, de cabeça para baixo. Fico claramente raivosa com a impertinência desse detalhe e com sua permanência. Rastejam para cima, para baixo e para os lados. Esses olhos absurdos que nunca se fecham e estão por toda parte. Num ponto específico há 2 larguras que não combinam, e os olhos sobem e descem pela linha, e um deles um pouco mais acima do outro. Nunca vi nada inanimado com tamanha expressão antes e todos nós sabemos o quanto esse tipo de coisa pode ser expressiva. Quando pequena, eu costumava ficar acordada na cama e tinha mais diversão e terror com paredes brancas e mobília simples do que a maioria das crianças teria numa loja de brinquedos. Eu me lembro do tipo de piscadela gentil que os puxadores da antiga escrivaninha costumavam ter, e havia uma poltrona que sempre me pareceu uma sólida amiga. Eu sentia que se algum dos outros objetos ali ficassem ferozes demais, bastaria que eu pulasse nela para estar segura. A mobília neste quarto, no entanto, é nada menos que desarmoniosa, já que tivemos que trazê-la toda do andar de baixo. Suponho que quando transformaram isto aqui numa sala de jogos, tiveram que retirar os móveis do berçário, e não me admira. Nunca vi tantos estragos como que estas crianças fizeram aqui. O papel de parede, como eu disse antes, foi arrancado em algumas partes, e isso porque é colado como unha na carne. Eles devem ter tido muito trabalho, além de muita gana. Nessa parte o colchão é riscado, arranhado e lascado. O próprio gesso está solapado aqui e acolá. E esta cama, um único móvel que já pertencia ao quarto, parece ter passado pelas guerras. Mas nada disso me incomoda nem um pouco. Só o papel. Aí vem a irmã de John. Que linda moça é ela e cuida tão bem de mim. Não posso deixar que ela me encontre escrevendo. Ela é a dona de casa perfeita e não espera da vida nada mais que isso. Tenho certeza que ela pensa que foi a escrita que me pôs doente. Mas ainda posso escrever quando ela não está aqui, e consigo vê-la chegar de longe pelas janelas desse quarto. Um dos caminhos domina a adorável estrada, sinuosa e sombreada, e outro vai em direção aos campos, também adoráveis, repletos de olmos e prados aveludados. Este papel de parede tem um tipo de subpadrão em um tom diferente, particularmente irritante, apenas possível de se ver sob certo tipo de claridade, e ainda assim não de maneira clara. Mas nos lugares onde não está desbotado e em que o sol bate diretamente, ali eu consigo ver um estranho, provocativo e disforme tipo de figura, que parece se esquivar por trás do design estúpido que me salta às vistas. A irmã de John está subindo as escadas. 4 de julho já se foi. As companhias também se foram e me sinto cansada. John achou que me faria bem receber visitas, então recebemos mamãe, Nelly e as crianças por uma semana. Obviamente eu não movi um dedo.
Jenny cuida de tudo agora. Mas me cansei do mesmo jeito. John disse que se eu não melhorar, logo ele me levará para ver Will Mitchell no outono. Mas não quero. Não quero isso de jeito nenhum. Conheço alguém que esteve nas mãos dele e ela me disse que ele é igual ao John e ao meu irmão, ou pior. Além disso, daria um trabalho tão grande fazê-lo. Eu não acho que vale a pena e ando terrivelmente ranzinza e inquieta. Choro por nada e quase o tempo todo. Não quando John ou qualquer outra pessoa está aqui, mas sempre que estou sozinha. E estar sozinha tem sido algo bom. John fica constantemente fora, tratando seus pacientes graves e Jenny é boa e me deixa sozinha sempre que quero. Então caminho um pouco pelo jardim, ou desço a encantadora alameda, ou descanso na varanda sob as rosas, onde cochilo com frequência. Realmente me afeiçoei a este quarto, apesar do papel de parede. Ou talvez por causa dele. Ele tem habitado muito minha mente. Eu me deito na cama inerte, acho que ela foi pregada, e sigo o padrão por cerca de 1 hora inteira. É tão bom quanto fazer exercícios, posso garantir. Eu inicio, digamos assim, pelo fundo, ali no canto onde ainda não foi depredado, e estabeleço pela milionésima vez que vou seguir este padrão inútil até algum tipo de conclusão. Eu conheço um pouco sobre os princípios do design, e sei que essa coisa não foi organizada segundo nenhuma lei de luminosidade, alternância, repetição, simetria ou qualquer outra da qual eu já tenho ouvido falar. Há uma repetição em sua largura, é claro, mas em nada além disso. Olhando de certo ângulo, cada largura fica apartada, os floreios e curvas dilatados num tipo de romanesque degradado, misturado com delírios alcoólicos, vão se balançando para cima e para baixo em colunas isoladas e transitórias. Mas por outro lado se conectam diagonalmente, e os longos contornos correm em ondas inclinadas de pânico óptico, como um bando de algas marinhas nadando em plena perseguição. A coisa toda segue horizontalmente, ou é o que me parece, e fico exausta apenas por tentar distinguir alguma ordem na direção que toma. A largura horizontal foi usada para um friso, o que aumenta maravilhosamente a confusão. Numa das extremidades do quarto em que o papel está intacto, bem ali, quando as luminosidades que se cruzam terminam e o sol baixo a toca diretamente, eu quase posso vislumbrar o reflexo afinal. Os intermináveis e grotescos traços parecem se avizinhar de um centro comum e se precipitam num mergulho impetuoso de igual capacidade distrativa. Segui-lo me deixa cansada. Acho que preciso de um cochilo. Não sei por que deveria escrever. Eu não quero. Nem me sinto capaz. E sei que John acharia um absurdo. Mas eu tenho que falar sobre como me sinto e o que penso de algum jeito. É como uma válvula de escape. Mas o esforço está se tornando maior que o alívio. Passo metade do tempo com uma preguiça voraz e fico deitada horas demais. John diz que não devo perder minhas forças e me faz tomar óleo de fígado, de bacalhau e uma gama de tônicos e outras coisas. Isso sem falar da cerveja, do vinho e da carne mal passada. Querido John, ele me ama muito e detesta me ver doente. Eu tentei ter uma conversa séria e razoável com ele outro dia e dizer o quanto gostaria que ele me deixasse sair e visitar o primo Henry e Julia. Mas ele diz que não estou boa o suficiente para sair nem para aguentar ficar lá. Eu também não me advoguei bem, já que comecei a chorar antes mesmo de ter terminado. Tem sido um grande esforço para mim pensar ordenadamente. Suponho que por causa dessa debilidade nervosa. Mas meu amado John me pegou nos braços e me levou até o andar de cima, deitando-me na cama e lendo para mim até que minha cabeça ficasse cansada. Ele me disse que eu era sua querida, seu conforto e tudo que ele possuía, e por isso eu deveria me cuidar, pelo bem dele e ficar bem. Disse que ninguém além de mim pode me ajudar em relação a isso e que devo usar minha força de vontade e autocontrole e não me deixar levar por qualquer fantasia tola. Meu consolo é saber que o bebê está bem e feliz, e não tem que ficar aqui com este tenebroso papel de parede.
Se não estivéssemos neste quarto, meu abençoado filho estaria. Que fuga bem-vinda! Eu não permitiria que uma criança saída de mim, uma coisinha tão impressionável, vivesse nesse espaço entre mundos. Nunca havia pensado nisso antes, mas foi uma sorte John ter me colocado aqui afinal. Eu posso lidar com isso muito mais facilmente que um bebê. É claro que nunca mencionei isso para eles. Sou muito sagaz, mas me mantenho observando. Há coisas nesse papel de parede que ninguém além de mim sabe ou saberá. Sob o padrão externo, as formas sombrias ficam mais claras a cada dia. Sempre a mesma forma, só que mais numerosa. É como se uma mulher se abaixasse e rastejasse por detrás do papel. Não gosto nem um pouco disso. Eu me pergunto, começo a pensar. Quem me dera John me tirasse daqui. É tão custoso conversar com John sobre o meu estado porque ele é tão esperto e me ama tanto. Mas na noite passada eu tentei. O luar da noite incidia por todos os lados, assim como faz a luz do sol. Às vezes odeio vê-lo, rastejando devagar, sempre adentrando por uma e outra janela. John havia dormido e eu detesto acordá-lo, então esperei enquanto observava a luz noturna pairar sobre aquele padrão zigue-zagueante, sentindo arrepios. A tênue figura por trás dele parecia sacudi-lo, como se quisesse se libertar dele. Saí da cama silenciosamente e me aproximei do papel de parede para ver e sentir se ele se movia. Quando voltei, John havia acordado. "O que foi, pequena?" ele me disse. "Não fique perambulando por aí, vai se resfriar." Eu achei que seria uma boa hora para falar. Então disse a ele que com certeza não estava melhorando aqui e queria ir embora. "Por que, meu amor?" disse ele. "Nosso contrato termina em 3 semanas e não vejo motivo para sairmos antes. Os reparos na nossa casa não estão prontos e é quase certo que não poderei deixar a cidade agora. É claro que se você estivesse sob algum risco eu poderia fazer algo e faria. Mas você está com certeza melhorando aqui. Minha querida, note você ou não. Eu sou médico e sei que sim. Você está ganhando peso e cor, seu apetite está se abrindo e eu me sinto muito mais segura em relação a você." "Eu não ganhei peso", disse. "Não muito. E meu apetite melhora à noite por você estar aqui. Mas é péssimo durante as manhãs quando você não está." "Abençoado seja esse coraçãozinho", disse John me abraçando. "Ela ficará tão doente quanto queira. Mas agora vamos dormir até que o sol chegue e falaremos sobre isso amanhã de manhã." "Você não estará fora?" perguntei com tristeza. "Como eu poderia, querida? Apenas mais 3 semanas e então faremos uma viagem de alguns dias enquanto Jenny apronta a nossa casa. Sério, meu amor, você está melhor." "Talvez fisicamente", recomecei, mas parei rapidamente ao ver que ele se endireitara e me olhava com tão severo olhar de repreensão que não me atrevi a dizer mais nada. "Minha querida", ele continuou, "eu te imploro, pelo meu bem e pelo do nosso filho, assim como pelo seu próprio, que você nem por um instante deixe que essa ideia domine. Não pode haver nada tão fascinante e perigoso para um temperamento como o seu. É uma fantasia tola e sem sentido. Por que não pode confiar em mim enquanto médico quando lhe digo isso?" É claro que não disse nem mais uma palavra sobre aquilo. Fomos dormir em seguida. John achou que eu adormeci primeiro, mas não. Passei horas tentando entender se o padrão externo e o interno se moviam separados ou conjuntamente. Num padrão como o deste papel, à luz do dia há uma quebra de sequência, um desafio às regras, que é um constante incômodo para a mente comum. A cor é por si só horrenda, suficiente para causar desconfiança, irritante o bastante, mas o padrão é torturante. Você acha que já o desvendou, mas quando começa a segui-lo, a coisa dá uma cambalhota para trás e lá está você. Ele dá na sua cara, te derruba e te atropela. É como um pesadelo. O padrão externo forma um arabesco floral que remete a fungos. Se você puder imaginar um cogumelo venenoso nas junções,
uma cadeia interminável deles, brotando e crescendo em infindáveis circunvoluções, é algo parecido. Quer dizer, às vezes. Há uma peculiaridade marcante sobre este papel de parede, algo que ninguém além de mim parece ter se dado conta. Ele muda conforme a luz muda. Quando o sol entra pela janela leste, e eu sempre observo este primeiro raio longo e reto, o papel muda tão drasticamente que mal posso crer. E esse é o motivo pelo qual sempre observo o fenômeno. À luz da lua, eu não acharia que é o mesmo papel. À noite, em qualquer tipo de luz, seja no crepúsculo, a luz de velas, lamparina e a pior de todas, a luz da lua. Ele forma barras. O padrão externo, quero dizer. E a mulher por trás dele fica tão evidente quanto possível. Por um longo tempo, não me dei conta do que se mostrava por trás daquele subpadrão escuro. Mas agora tenho plena certeza de que é uma mulher. Durante o dia ela fica dominada, quieta. Imagino que seja o padrão que a mantém tão imóvel. É tão intrigante. Isso me deixa em silêncio hora após hora. Tenho ficado muito deitada e John diz que é bom para mim, que devo dormir tanto quanto puder. Na verdade, ele iniciou esse hábito por me fazer dormir por 1 hora após cada refeição. Estou convencida de que é um péssimo hábito, pois se vê que não durmo, e cultivo um engano já que não digo a eles que fico acordada. Ah, não. A verdade é que estou ficando com um pouco de medo de John. Ele fica muito estranho às vezes e até Jenny está com um olhar incompreensível. Ocorre-me ocasionalmente, como um tipo de hipótese científica, que talvez seja por causa do papel. Tenho observado John sem ele saber e entro no quarto de repente com as mais inocentes desculpas. Eu já o peguei repetidamente olhando para o papel. Jenny também. Eu a peguei tocando uma vez. Ela não sabia que eu estava no quarto e quando perguntei, numa voz muito tranquila, da forma mais contida que pude, o que ela estava fazendo com o papel, ela se voltou como se eu a tivesse pegado roubando e ficou bastante irritada. Perguntou por que eu tinha que assustá-la daquela forma. Então me disse que o papel manchava tudo que tocava e que ela vinha encontrando marcas amarelas em forma de beijo em todas as minhas roupas e nas de John, e que queria que tivéssemos mais cuidado. Isso não sou inocente, mas eu sei que ela estava estudando o padrão e estou decidida a não deixar que ninguém além de mim o decifre. Agora a vida é muito mais excitante do que costumava ser. Sabe, agora tenho algo pelo que esperar. Realmente estou comendo melhor e mais tranquila do que antes. John está tão contente em me ver melhor. Ele riu um bocado outro dia e disse que eu pareço estar florescendo, apesar do meu papel de parede. Encerrei o assunto com uma risada. Não tinha intenção de dizer a ele que era por causa do papel de parede. Ele caçoaria de mim. Poderia até querer me levar embora. Não quero ir embora até ter decifrado o enigma. Temos mais uma semana aqui e acho que será o suficiente. Estou me sentindo muito, muito melhor. Não durmo muito à noite porque está bem interessante observar o crescimento, mas descanso bastante durante o dia. Os dias têm sido cansativos e desconcertantes. Há sempre novos brotos no fungo e novas nuances de amarelo por todo lado. Não consigo contá-las, apesar de conscientemente tentar. É o amarelo mais estranho, o deste papel de parede. Ele me faz pensar em todas as coisas amarelas que já vi, não apenas nas belas como botões de ouro, mas também nas sujas e desagradáveis. Mas há algo mais sobre o papel, o cheiro. Percebi no momento que entramos no quarto, mas com tanto ar e sol, não era tão ruim. Agora que passamos por uma semana de neblina e chuva, com as janelas fechadas ou não, o cheiro se impregna e se espalha por toda a casa. Eu o surpreendo pairando na sala de jantar, espreitando pela sala de estar, se escondendo no corredor, esperando por mim nas escadas. Ele toma meu cabelo. Mesmo quando saio para cavalgar, se balanço minha cabeça muito rápido ou pego desprevenido. Lá está o odor. Tão peculiar também. Tenho perdido horas inteiras tentando decodificá-lo,
descobrir com o que se parece. Não é ruim, a princípio muito delicado, mas também do tipo mais sutil e duradouro que já senti. Nesse clima úmido é horrível. Acordo no meio da noite e o encontro suspendendo-se sobre mim. Isso me perturbava no início. Pensei seriamente em queimar a casa, para então acabar com o cheiro. Mas agora me acostumei a ele, e a única coisa que consigo pensar a seu respeito é que é da cor do papel, um cheiro amarelo. Há uma marca muito engraçada nessa parede, bem embaixo, perto do rodapé. Uma sequência que corre ao redor do quarto. Ela passa por detrás de cada peça da mobília, exceto a cama. Um alongado e consecutivo beijo, que parece ter sido esfregado várias vezes. Eu me pergunto como isso foi feito e por quem. E por que o fez. Voltas e mais voltas, voltas e mais voltas. Me deixa tonta. Até que enfim acabei descobrindo algo. Ficando tão atenta à noite quando o papel se altera, eu finalmente descobri. O padrão da frente se move. E não é por menos. A mulher por trás dele é quem o movimenta. Às vezes acho que há várias mulheres lá e outras vezes penso que é somente uma que se rasteja rápido e assim sacode tudo. Nos pontos de maior claridade, ela fica quieta e nos mais escuros ela agarra as marras e a chacoalha com força. Ela tenta o tempo todo escalar, mas ninguém poderia escalar esse padrão. Ele estrangula demais. Acho que é por isso que há tantas cabeças nele. Elas avançam e então o padrão as estrangula e as vira de cabeça para baixo, deixando seus olhos brancos. Se as cabeças fossem cobertas ou retiradas não seria nada mal. Eu acho que a mulher sai durante o dia. E vou dizer por quê, confidencialmente. Eu a vi. Posso vê-la lá fora de qualquer uma das minhas janelas. É a mesma mulher, eu sei que é. Porque ela está sempre se rastejando e a maioria das mulheres não faz isso em plena luz do dia. Eu a vejo naquela longa estrada para além das árvores, se arrastando. E quando passa algum transporte, ela se esconde entre as parreiras de amoras. Não a culpo. Deve ser uma grande humilhação ser pega assim. Sempre tranco a porta quando me rastejo à luz do dia. Não posso fazer isso à noite porque sei que John suspeitaria de algo na mesma hora. E John está tão estranho agora que não quero irritá-lo. Adoraria que ele pegasse outro quarto. Além do que, não quero que ninguém tire a mulher à noite, a não ser eu mesma. Às vezes me pergunto se conseguiria vê-la de todas as janelas ao mesmo tempo. Mas mesmo me movendo o mais rápido possível, só consigo ver uma janela de cada vez. E apesar de sempre ver a mulher, talvez ela rasteje mais rápido do que eu consigo me mover. Já a vi rastejar algumas vezes em campo aberto, se movendo tão rápido quanto a sombra de uma nuvem numa ventania. Se ao menos esse padrão de cima pudesse ser arrancado do de baixo. É o que pretendo tentar, aos poucos. Encontrei outra coisa curiosa, mas não posso contar ainda. Não devo confiar tanto assim nas pessoas. Só tenho 2 dias mais para arrancar esse papel. E acho que John está começando a perceber. Não gosto de como ele me olha e eu o ouvi falando com Jenny, fazendo uma porção de questionamentos médicos sobre mim. Ela fez um relatório bem positivo. Disse que eu durmo bastante durante o dia. John sabe que eu não durmo bem à noite, por mais que fique muito quieta. Ele me fez todo tipo de perguntas também e fingiu ser muito amoroso e gentil, como se eu fosse cega. Ainda assim, não é algo que me admire, já que ele tem dormido com este papel de parede por 3 meses. O papel só interessa a mim, mas sinto que John e Jenny estão sendo afetados por ele também. Viva! Só mais 24 horas, mas será o suficiente. John estará na cidade à noite, mas só sairá à tardezinha. Jenny queria vir dormir comigo, aquela coisinha astuta. Mas disse a ela que, sem sombra de dúvidas, eu descansaria melhor se estivesse sozinha. Foi algo esperto, embora eu não estivesse sozinha coisa nenhuma. Assim que a luz da lua adentrou e a pobre mulher começou a rastejar e balançar o padrão, eu me levantei e corri para ajudá-la. Puxei, ela sacudiu. Ela puxou, eu sacudi.
Antes do amanhecer, tínhamos descascado metros daquele papel, uma faixa da altura da minha cabeça e metade do que havia ao redor do quarto. Quando amanheceu e aquele tenebroso padrão começou a rir de mim, proclamei que terminaria ainda hoje. Vamos embora amanhã, e estão movendo toda a mobília para baixo de novo, para deixar tudo como estava quando chegamos. Jenny olhou para a parede do quarto com assombro, mas eu disse a ela animadamente que o que fiz foi por puro rancor contra aquela coisa perversa. Ela riu e disse que não teria se importado de fazer ela mesma, mas que eu não deveria me cansar assim. Como ela se traiu dessa vez? Mas eu estou aqui e ninguém tocará no papel além de mim. Não vivo. Jenny tentou me tirar do quarto. Ficou muito evidente. Mas eu disse que ele estava tão silencioso, vazio e limpo agora, que eu me deitaria e dormiria o mais que pudesse e não me levantaria nem para o jantar. Eu a chamaria quando acordasse. Ela se foi e os empregados se foram, e as coisas se foram, e não há nada aqui além desse grande estrado pregado, com um colchão de lona sobre ele. Nós vamos dormir no andar de baixo essa noite e pegaremos o barco de volta para casa amanhã. Gosto muito do quarto agora que ele está vazio de novo. Como aquelas crianças o destruíram. O estrado da cama está bem corroído, mas tenho que voltar ao trabalho. Tranquei a porta do quarto e atirei a chave para fora, no lado frontal da casa. Não quero sair e não quero que ninguém entre até que John chegue. Quero fazer uma surpresa para ele. Eu tenho uma corda aqui que nem Jenny encontrou. Se a mulher sair e tentar fugir, posso amarrá-la. Mas esqueci que não teria como ir muito longe sem algo que me apoiar. A cama não pode ser movida. Tentei levantá-la e empurrá-la até ficar fraca. E daí fiquei com tanta raiva que mordi um pedaço de um dos cantos, o que só serviu para machucar meus dentes. Arranquei todo o papel que pude achar próximo ao chão. Ele adere horripilantemente e o padrão se diverte com isso. Todas aquelas cabeças estranguladas e olhos bulbosos e fungos bamboleantes crescendo, gritam de escárnio. Estou irado o suficiente para fazer algo desesperado. Saltar pela janela seria um exercício admirável, mas as barras são fortes demais para tentar isso. Além do mais, eu não faria isso. Sei muito bem que um passo como esse seria impróprio e mal interpretado. Eu sequer gosto de olhar através das janelas. Há tantas daquelas mulheres se rastejando e se movem tão rápido. Eu me pergunto se todas elas saíram do papel de parede, assim como eu. Mas estou segura, presa pela minha corda bem escondida. Você não pode me levar para a estrada aí fora. Imagino que terei de voltar para trás do padrão quando a noite chegar, o que é difícil. É tão bom estar do lado externo, neste quarto amplo e me rastejar como eu quiser. Não quero ir para fora. Não vou, mesmo que Jenny me peça. Lá fora é preciso se rastejar na terra e tudo é verde ao invés de amarelo. Aqui eu posso engatinhar suavemente no chão e meu ombro se encaixa exatamente no amplo beijo que rodeia o quarto. Assim não me perco. Porque John está à porta. Está inutilizada, meu jovem, você não pode abri-la. Ele chama e bate à porta. Agora está gritando, pedindo o machado. Seria uma pena colocar essa bela porta abaixo. John, meu querido, digo na voz mais doce. A chave está nos degraus da frente, debaixo de uma folha de bananeira. Ele fica em silêncio por um momento. Então me diz ainda em tom baixo. Abra a porta, querida. Não posso, digo. A chave está lá embaixo, na entrada, debaixo de uma folha de bananeira. Digo a mesma coisa de novo, repetidas vezes, muito gentilmente e devagar. E dizê-lo tantas vezes faz com que John tenha que sair para conferir. Ele o faz e volta para dentro. Ele estanca em frente à porta aberta. Qual o problema? Ele chora. Pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Continuo rastejando do mesmo jeito, mas o encaro por cima do meu ombro. Finalmente consegui. Apesar de você e Jenny, eu arranquei a maior parte do papel de parede, então você não pode me prender de novo. Porque ele teve que desmaiar, mas desmaiou, e bem no meio do meu caminho pela parede.
Então tenho que rastejar por cima dele todas as vezes. Este foi o audiobook O Papel de Parede Amarela. Para não perder as próximas atualizações do canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Te espero nos comentários com sugestões para os próximos vídeos. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar uma curtida e até a próxima história.